Você abriu os olhos hoje de manhã, jogou as cobertas para o lado e levantou da cama direto para o banheiro, como sempre fez a vida toda. Mas um estudo publicado por pesquisadores de Harvard revelou que esse gesto simples aumenta em 300% o risco de infarto nas primeiras horas do dia. E o pior é que você provavelmente repetiu esse erro hoje mesmo, sem imaginar que estava colocando seu coração em perigo silencioso e real. A solução para proteger sua vida está em 3 mudanças tão simples que você pode começar amanhã mesmo, sem remédios e sem custo algum. E a última delas vai surpreender você completamente, porque envolve algo que médicos recomendavam há anos, mas a ciência provou estar errado. Neste vídeo, você vai descobrir os 5 erros matinais que milhões de pessoas cometem todos os dias e que sobrecarregam o coração sem aviso. Vou mostrar exatamente o que acontece dentro do seu corpo nas primeiras horas após acordar e por que esse período é o mais perigoso do dia. E no final, você vai aprender um protocolo simples de 3 passos para proteger seu coração desde o momento em que abre os olhos pela manhã. Se essas informações fizerem sentido para você, deixe seu like agora, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos sobre saúde. Compartilhe este vídeo com alguém da sua família que precisa saber disso e me conte nos comentários que horas você costuma acordar normalmente. Seu coração não é uma máquina que liga e desliga com um botão. Ele precisa de tempo para ajustar o ritmo quando você acorda pela manhã. Durante o sono, sua pressão arterial cai naturalmente, seu sangue fica mais espesso e seu corpo entra em modo de economia de energia profunda. Mas nas primeiras 3 horas após acordar, seu organismo libera uma onda intensa de cortisol e adrenalina que eleva a pressão arterial em até 20 pontos. A maioria das pessoas acredita que o momento mais perigoso para o coração é durante esforço físico, mas estudos provaram que é justamente ao acordar. Pesquisadores descobriram que existe uma janela de proteção cardiovascular que começa no momento exato em que você abre os olhos pela manhã. Se você respeitar essa janela e permitir que seu corpo faça a transição gradual do sono para a vigília, reduz drasticamente o risco de eventos graves. E o mais importante é que essas mudanças não exigem remédios caros, consultas médicas ou equipamentos especiais. Apenas ajustes simples na sua rotina. Agora, vou revelar os 5 erros que você precisa evitar todas as manhãs para manter seu coração seguro e funcionando perfeitamente por muitos anos. Erro número 1. Levantar da cama de forma brusca e rápida logo após acordar, sem dar tempo para o corpo se adaptar completamente. Quando você dorme, seu corpo passa horas em posição horizontal e sua pressão arterial permanece naturalmente baixa durante todo esse período. Ao levantar de repente, seu coração precisa bombear sangue contra a gravidade de forma abrupta, e isso cria um estresse cardiovascular intenso. Um estudo da Universidade de Tóquio acompanhou mais de 10.000 pessoas durante 5 anos e descobriu algo alarmante sobre esse hábito comum. Pessoas que levantavam bruscamente da cama tinham 3 vezes mais chances de sofrer tontura, queda de pressão súbita e até desmaios pela manhã. E o pior é que esse movimento brusco pode desencadear arritmias cardíacas em pessoas que já têm predisposição, mesmo sem saber que têm o problema. A solução correta é permanecer sentado na beira da cama por pelo menos 2 minutos completos antes de ficar totalmente em pé pela manhã. Durante esses 2 minutos, seu sistema circulatório tem tempo de ajustar a pressão arterial e preparar o coração para a posição vertical gradualmente. Respire fundo algumas vezes enquanto está sentado, movimente os pés e as pernas devagar para ativar a circulação de forma suave e controlada. Depois desses 2 minutos, levante-se lentamente, segurando em algo firme se necessário, especialmente se você tem mais de 60 anos de idade. Esse hábito simples pode parecer exagerado, mas estudos comprovaram que reduz em 40% o risco de quedas e tonturas matinais graves. Se você toma remédios para pressão alta, esse cuidado é ainda mais importante, porque esses medicamentos podem causar quedas bruscas de pressão. Muitas pessoas relatam que após adotar esse hábito, pararam de sentir aquela tontura matinal que achavam que era normal da idade avançada. Mas atenção, se mesmo seguindo essa orientação, você continuar sentindo tonturas fortes, procure um médico imediatamente para investigar a causa real. Outro detalhe importante é evitar olhar para telas brilhantes de celular ou televisão logo ao acordar, porque isso acelera ainda mais o cortisol. A luz azul das telas envia sinais ao cérebro que intensificam o estado de alerta, e isso pode potencializar o aumento súbito da pressão arterial.
O ideal é manter o quarto com luz natural suave ao acordar, permitindo que seus olhos se ajustem gradualmente à claridade do novo dia. Coloque um copo de água ao lado da cama antes de dormir. Assim você pode hidratar o corpo ainda sentado, antes mesmo de levantar. Evite também acionar o despertador com sons altos e estridentes, porque o susto sonoro dispara adrenalina de forma brusca e perigosa para o coração. Prefira despertadores com volume crescente e gradual, ou até mesmo deixar a cortina entreaberta para acordar naturalmente com a luz do sol pela manhã. Erro número 2. Tomar banho com água muito quente ou muito fria logo nos primeiros minutos após sair da cama pela manhã. Muitas pessoas acreditam que um banho gelado pela manhã é revigorante e saudável, mas para o coração isso pode ser extremamente perigoso. Quando a água fria atinge seu corpo de repente, os vasos sanguíneos se contraem violentamente em questão de segundos, e isso eleva a pressão arterial. Pesquisadores japoneses descobriram que banhos frios matinais aumentam em 200% o risco de eventos cardiovasculares em pessoas acima de 55 anos. O problema é que essa contração súbita dos vasos força o coração a trabalhar muito mais para bombear o sangue, criando sobrecarga cardiovascular. Por outro lado, água muito quente também é perigosa, porque dilata os vasos rapidamente e pode causar queda brusca de pressão e desmaios. A temperatura ideal para o banho matinal é água morna, próxima à temperatura do corpo, entre 35 e 38 graus Celsius. Comece sempre molhando as extremidades primeiro, os pés e as mãos, antes de molhar o tronco e a cabeça para a adaptação gradual do corpo. Esse cuidado permite que seu sistema circulatório se ajuste lentamente à mudança de temperatura, sem choques térmicos que sobrecarregam o coração rapidamente. Muitas pessoas que sofreram infartos matinais relataram que estavam no banho quando sentiram os primeiros sintomas, e isso não é coincidência nenhuma. O banho matinal deve durar no máximo 10 minutos, porque a exposição prolongada à água quente pode dilatar demais os vasos e causar mal-estar. Se você realmente gosta de água fria por questões de disposição, espere pelo menos 1 hora após acordar para tomar esse tipo de banho. Depois de 1 hora acordado, seu corpo já completou a transição do sono para a vigília e está mais preparado para mudanças de temperatura. Nunca tome banho frio se você acabou de acordar com frio intenso ou se o ambiente está gelado, porque isso potencializa ainda mais o choque. Para pessoas que tomam medicamentos para a pressão, o ideal é sempre avisar o médico sobre seus hábitos de banho para ajustar a dosagem corretamente. Um erro comum é tomar banho quente prolongado e depois sair direto para um ambiente frio, porque essa mudança brusca também afeta o coração. Mantenha o banheiro aquecido no inverno. Use tapetes antiderrapantes e nunca tranque a porta completamente, para facilitar socorro em caso de emergência. Se você sentir tontura, falta de ar ou pressão no peito durante o banho, sente-se imediatamente, abra a torneira de água fria e chame ajuda. Muitas pessoas ignoram esses sinais achando que é cansaço ou falta de café. Mas esses podem ser os primeiros avisos de um problema grave. A regra de ouro é simples: água morna, banho curto, ambiente seguro e sempre respeitar os sinais que seu corpo envia durante a rotina matinal. Erro número 3. Beber café forte em jejum logo nos primeiros minutos após acordar, antes de hidratar o corpo adequadamente com água. O café é uma bebida maravilhosa e até possui benefícios comprovados para a saúde, mas o momento de consumir faz toda a diferença no resultado. Quando você acorda, seu corpo já está naturalmente inundado de cortisol, o hormônio do estresse, que eleva a pressão arterial de forma significativa. Ao adicionar cafeína nesse momento, você está jogando combustível em uma fogueira que já está acesa, e isso pode sobrecarregar seu coração rapidamente. Estudos da Universidade de Zurique mostraram que cafeína em jejum aumenta a pressão arterial em até 15 pontos em pessoas acima de 60 anos. Além disso, o café em jejum irrita o estômago, aumenta a produção de ácido gástrico e pode causar refluxo e desconforto digestivo intenso. A solução correta é beber pelo menos um copo grande de água pura, em temperatura ambiente logo ao acordar, antes de qualquer outra bebida. Depois de hidratar, espere pelo menos 30 minutos e coma algo leve, como uma fruta ou um pedaço de pão, antes de tomar seu café. Essa sequência permite que seu corpo dilua o cortisol naturalmente, hidrate o sangue e prepare o estômago para receber a cafeína sem problemas. O melhor horário para tomar café é entre 90 minutos e 2 horas após acordar, quando os níveis de cortisol
já começaram a cair naturalmente. Se você toma café logo ao acordar há anos e nunca teve problemas, isso não significa que está seguro, apenas que seu corpo ainda compensa. Com o passar dos anos, especialmente após os 55, a capacidade de compensação diminui e os riscos aumentam de forma progressiva e silenciosa. Prefira café coado tradicional em vez de expresso forte e limite o consumo a 2 xícaras pequenas por dia para evitar sobrecarga cardiovascular. Evite adicionar açúcar refinado ao café, porque isso causa picos de glicose que, somados à cafeína, criam um estresse metabólico duplo no organismo. Se você tem pressão alta, diabetes ou toma medicamentos para o coração, converse com seu médico sobre a quantidade segura de café por dia. Algumas pessoas precisam evitar café completamente, especialmente quem tem arritmias cardíacas, e existem alternativas saborosas como chás de ervas suaves. O chá de camomila ou erva cidreira pela manhã oferece conforto e relaxamento sem os riscos da cafeína, sendo ideais para quem tem problemas cardiovasculares. Nunca substitua a refeição matinal por café, porque isso priva seu corpo de nutrientes essenciais que protegem o coração ao longo do dia. Um café da manhã equilibrado com proteínas, fibras e gorduras boas estabiliza a glicose, protege o coração e oferece energia sustentada por horas. Lembre-se, o café é um prazer que deve ser apreciado com consciência e no momento certo, nunca como substituto de hidratação ou alimentação adequada. Erro número 4. Não beber água logo ao acordar e permanecer desidratado durante as primeiras horas do dia sem perceber o perigo. Durante as 6 a 8 horas de sono, você não bebe absolutamente nada e seu corpo continua perdendo água pela respiração e transpiração. Ao acordar, você está em estado de desidratação leve e isso faz com que seu sangue fique mais espesso e viscoso do que o normal. Sangue espesso circula com dificuldade, aumenta a pressão arterial e facilita a formação de coágulos que podem bloquear artérias e causar infartos graves. Um estudo realizado em Israel acompanhou 15 mil pessoas e descobriu que desidratação matinal aumenta em 60% o risco de eventos cardiovasculares. A solução é extremamente simples e poderosa. Beba um copo cheio de água pura em temperatura ambiente assim que acordar, antes de qualquer coisa. Esse copo de água dilui o sangue imediatamente, melhora a circulação, reduz a pressão arterial e hidrata todas as células do corpo em minutos. A quantidade ideal é entre 200 e 300 mililitros, o equivalente a um copo grande, e você deve beber em goles lentos e confortáveis. Evite água gelada logo ao acordar, porque o choque térmico pode causar desconforto estomacal e contrair os vasos sanguíneos de forma desnecessária e perigosa. Algumas pessoas gostam de adicionar algumas gotas de limão na água matinal, e isso é perfeitamente seguro e até benéfico para a digestão. Mas atenção! Se você tem refluxo gástrico ou gastrite, evite o limão e beba apenas água pura para não irritar o estômago logo cedo. Depois do primeiro copo, continue bebendo água ao longo da manhã, pelo menos mais 2 copos até o meio-dia para manter hidratação constante. Um sinal de que você está bem hidratado é a cor da urina, que deve ser clara e amarelo claro, nunca escura ou com cheiro forte. Muitas pessoas confundem sede com fome pela manhã e comem demais quando, na verdade, o corpo está pedindo água, não comida em excesso. A hidratação adequada também melhora a disposição mental, a concentração e reduz dores de cabeça matinais, que muitas vezes são causadas por desidratação. Para pessoas que tomam medicamentos pela manhã, beber água antes ajuda na absorção correta e reduz riscos de irritação gástrica pelos remédios. Evite substituir água por sucos industrializados ou refrigerantes, porque essas bebidas contêm açúcar e aditivos que desidratam ainda mais o organismo. Se você tem insuficiência cardíaca ou renal e precisa controlar líquidos, siga exatamente a orientação do seu médico sobre quantidade de água permitida. Para a maioria das pessoas acima de 55 anos, beber entre 6 e 8 copos de água por dia é seguro e fundamental. Lembre-se, a hidratação matinal é tão importante quanto qualquer remédio, e essa atitude simples pode literalmente salvar sua vida todos os dias. Erro número 5. Pular o café da manhã ou comer alimentos pesados e gordurosos logo cedo, sem considerar o impacto no coração. Muitas pessoas acordam sem fome e simplesmente ignoram a primeira refeição do dia, achando que isso não faz diferença para a saúde cardiovascular.
Mas pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que pular o café da manhã aumenta em 27% o risco de infarto ao longo da vida. Quando você não come pela manhã, seu corpo entra em modo de estresse metabólico e libera ainda mais cortisol para manter os níveis de energia. Esse cortisol extra eleva a pressão arterial, aumenta a inflamação nas artérias e força o coração a trabalhar mais sem receber nutrientes adequados. Por outro lado, comer alimentos muito gordurosos, fritos ou processados pela manhã também sobrecarrega o sistema cardiovascular de forma perigosa e rápida. Bacon, linguiça, frituras e pães brancos com manteiga causam picos de glicose e triglicerídeos que espessam o sangue e dificultam a circulação sanguínea. A solução ideal é fazer um café da manhã equilibrado com proteínas magras, fibras e gorduras boas nas primeiras 2 horas após acordar. Boas opções incluem ovos cozidos, aveia com frutas, iogurte natural, pão integral com abacate ou uma vitamina de banana com linhaça moída. Esses alimentos fornecem energia sustentada, estabilizam a glicose no sangue, reduzem a inflamação e protegem o coração ao longo de todo o dia. Evite cereais industrializados açucarados, sucos de caixinha e pães brancos, porque esses alimentos causam picos de insulina que prejudicam as artérias progressivamente. Se você realmente não sente fome ao acordar, comece com algo leve como uma fruta ou um punhado de castanhas para ativar o metabolismo. O importante é não deixar o estômago vazio por mais de 2 horas após acordar, porque isso mantém o corpo em estado de estresse prolongado. Para pessoas com diabetes, o café da manhã é ainda mais importante, porque ajuda a controlar a glicose e evita hipoglicemias perigosas durante a manhã. Inclua sempre uma fonte de fibras como aveia, linhaça ou chia, porque as fibras retardam a absorção de açúcar e protegem o coração de forma eficaz. Evite comer correndo ou em pé. Reserve pelo menos 15 minutos para sentar, mastigar bem e aproveitar a refeição com calma e atenção. Comer devagar melhora a digestão, reduz o estresse e permite que seu corpo absorva melhor os nutrientes essenciais para o funcionamento cardiovascular saudável. Se você toma remédios que precisam ser ingeridos com alimentos, o café da manhã é o momento perfeito para garantir a absorção correta. Nunca tome medicamentos para o coração em jejum, a menos que seu médico tenha orientado especificamente, porque isso pode causar efeitos colaterais graves. Lembre-se, o café da manhã é a base que sustenta todo o seu dia, e investir 15 minutos nessa refeição pode adicionar anos de vida saudável. Agora que você conhece os 5 erros, vou ensinar um protocolo simples de 3 passos para proteger seu coração todas as manhãs, a partir de amanhã. Passo 1. Ao acordar, permaneça sentado na cama por 2 minutos. Respire fundo 3 vezes e beba um copo de água em temperatura ambiente. Passo 2. Levante-se devagar. Tome um banho morno de no máximo 10 minutos e espere pelo menos 30 minutos antes de tomar café. Passo 3. Faça um café da manhã equilibrado com proteínas, fibras e gorduras boas e evite alimentos processados, fritos ou açucarados pela manhã. Esse protocolo custa menos que uma xícara de café por dia e pode reduzir drasticamente seu risco de infarto, derrame e outros eventos cardiovasculares graves. Mas, atenção! Se você toma medicamentos para pressão, diabetes, anticoagulantes ou tem problemas renais, converse com seu médico antes de fazer mudanças significativas na rotina. Imagine acordar amanhã sabendo que você está fazendo tudo certo para proteger seu coração, sentindo seu corpo forte, sua mente clara e sua energia renovada. Se este vídeo ajudou você, deixe seu like, compartilhe com alguém da família que precisa saber disso e assista os próximos vídeos recomendados na tela. Cuide do seu coração com carinho todos os dias, porque ele cuida de você a cada batida. E pequenas mudanças matinais fazem toda a diferença. Cuide do seu coração com carinho todos os dias, porque ele cuida de você a cada batida. E pequenas mudanças matinais fazem toda a diferença.